Pois bem, então dando continuidade à sequência de aulas sobre séries, vamos hoje falar sobre o teste da integral, né? Então, seguindo o mesmo estilo, né? Então, vou fazer uma leitura do texto, fazendo pontuais observações. Então, comecemos. Em geral, é difícil encontrar a soma exata. A soma exata de uma série. Conseguimos fazer isso para as séries geométricas, como foi feita na aula 17.1, e para a série que é 1 sobre n mais 1. Porque em cada um desses casos podemos encontrar uma fórmula simples para a enésima soma parcial. E aí, como vimos, a partir da formação da sequência, que são as somas parciais, se a sequência convergir, você determina a convergência da série, né? E nem sempre é fácil encontrar uma fórmula para essa sequência, né, para determinar quem são as somas parciais. Mas geralmente não é fácil descobrir essa fórmula. Portanto, nas próximas sessões desenvolveremos vários testes que nos permitem determinar se uma série é convergente ou divergente, sem explicitamente determinar quem é sua soma. Vamos começar com a série que é o recíproco dos quadrados dos inteiros. Então, a série consiste de somar os números 1 sobre n quadrado, onde n vai de 1 a infinito. Então, os primeiros termos são 1 quadrado, mais 1, 2 quadrado, 1, 3 quadrado, e assim por diante. O que vamos fazer é considerar a função y igual a 1 sobre x quadrado, observando que essa função ela é uma função positiva, decrescente, contínua, né? Positiva e decrescente. Então, e temos aqui essa estrutura. O gráfico da função 1 sobre x quadrado, ele pode ser inscrito, né? Ou seja, podemos inscrever sob ele os quadrados, que são as áreas que somam exatamente os termos da série que estamos querendo determinar a convergência. Vamos ver como isso se estruturaria. Então, eu considero a função 1 sobre y, que é igual a 1 sobre x quadrado. O gráfico dela é dado dessa forma, ela é positiva, contínua e decrescente. Então, ela tem esse comportamento quando x vai para infinito. Quando x vai para infinito, a função vai para zero, y vai para zero, com valores positivos. E então considero aqui os números inteiros. E quando eu faço isso, eu consigo escrever aqui como imagem, né? Consigo escrever a altura dos retângulos, que é exatamente a imagem da função y, que é sobre x quadrado, para o valor inteiro 1. Vou conseguir fazer a mesma coisa para o valor inteiro 2. Consigo fazer a mesma coisa para o valor inteiro 3. E cada uma dessas áreas aqui é exatamente a imagem da função y para aquele determinado valor, porque a base é sempre 1. Né? A base tem sempre o comprimento 1, porque estou considerando números inteiros. A diferença entre eles é 1, e a altura vai ser dada pela imagem da função 1 sobre x quadrado. Pois bem, ocorre que essas áreas, né, as áreas dos retângulos, as áreas, todas elas, né, são dadas pela soma da série 1 sobre n quadrado, n de 1 a infinito. Mas observa que essa área é menor que a área do gráfico da função 1 sobre x quadrado. Portanto, se eu conseguir determinar que essa área aqui tem um valor L, então eu estaria dizendo que essa soma ela é majorada
por um valor finito. Portanto, a soma converge e podemos determinar que a série é convergente. Essa é a estrutura do teste, uma das estruturas, né, do teste da integral. Então, o que está aqui é a integral de uma função, né, que é a área sob o gráfico de uma curva, em que essa curva é o gráfico de uma função. Pois bem, dada a função 1 sobre x², naturalmente seu domínio é x positivo. Essa função é contínua e decrescente. Então, temos aí a possibilidade de analisar a sua integral imprópria, x de 1 a infinito, de 1 sobre x² dx. Isso é definido como sendo o limite da integral de 1 a t, quando t vai para infinito, de 1 sobre x² dx. E dizemos que essa integral converge quando esse limite existe. Vamos calcular a integral de 1 a t. Então, isso aqui vai dar o limite quando t vai a infinito. Essa integral aqui é fácil de resolver, né? Você usa a regra da potência, considerando que a potência é menos 2. Então, você tem x menos 2 mais 1, quocientado por menos 2 mais 1, aplicado de 1 a t. Então, isso vai dar o limite, t vai para infinito, de t elevado a menos 1, quocientado por menos 1, menos 1 elevado a menos 1, quocientado por menos 1. Quando t vai para infinito, esse termo vai para zero. Então, resta esse termo aqui, que é 1. Então, podemos retornar agora a análise dessa soma, né? Pelos retângulos que vimos aqui, nós consideramos a integral de 1 a infinito, né? Então, esse retângulo aqui não foi considerado. Podemos, então, observar que o que fizemos foi considerar a soma de 1 quadrado mais a soma n de 2 a infinito de 1 sobre n quadrado. Isso vai ser exatamente igual a essa série, né? E eu observei que esse termo aqui é menor que 1. Portanto, a série é menor que 2. Né? O que mostra que, sim, ela é convergente, porque a soma é limitada, né? Então, como a soma é limitada, a série deve convergir, né? E já fazendo uma análise que deve ser feita a priori, né? O limite do termo geral da sequência converge, né? Converge para zero. Quando vai para infinito, converge para zero. Isso nos dá a possibilidade de estudar a convergência da série. Então, isso já deveria ser observado antes, mas é fácil observar, né? Temos sempre o quociente. E agora vamos agora ver uma outra vertente do teste, né? Então, vamos considerar para isso a função 1 sobre a raiz de n. Então, observa que aqui eu estou considerando um quociente racional menor que 1. Né? Então, tenho n elevado a 1, 1 sobre n elevado a 1 meio. Tá? Eu vou deixar dessa forma. Então, eu vou considerar... vou escrever aqui x. Então, vou considerar essa função. E, naturalmente, vou considerar a série 1 sobre raiz de n de 1 a infinito. Vou considerar essa série. Essa série ela é raiz de 1 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 3 e assim por diante. Essa função aqui ela é positiva
e decrescente. Então, o que vamos fazer agora é considerar o gráfico da função. De novo, o gráfico tem esse mesmo comportamento, né? Quando ele é uma função contínua e quando o x vai para infinito, o y vai para zero, né? Então, temos o mesmo comportamento e agora vamos considerar o seguinte. Quando eu considero 1, eu vou considerar agora esse retângulo aqui. Esse retângulo ele tem área, ele tem comprimento 1 e tem área 1 sobre raiz de 1. Né? Então, quando eu considero agora o segundo retângulo, eu vou ter aqui o retângulo com área 1 sobre raiz de 2. Observa que esses retângulos agora eles estão acima do gráfico da função, né? Então, portanto, a área que eu iria obter, eu faço esse limite aqui para poder desenhar para poder delimitar aqui a curva, tá? Mas aqui eu estou considerando x indo para infinito, tá? Então, aqui não existe esse limite aqui, tá? Então, a área aqui ela continua, tá? Então, o que ocorre é que a soma dos retângulos, eles agora são maiores que a soma da área do gráfico, né? Então, o que ocorre agora é que a soma dos retângulos, que é a série, né, é maior que a soma da área do gráfico, que nós vamos estimar como sendo a integral de 1 sobre raiz de x dx. Observa que se essa integral convergir, né, a gente não tem o que falar sobre a série. Estaríamos dizendo que a série é maior do que um certo número, mas ela poderia ser menor que outro. No entanto, se essa soma divergir, aí podemos falar sobre a divergência da série. Porque eu estou dizendo que a série seria a que é n de 1 a infinito. Eu estou dizendo que a série seria maior, né, do que qualquer número que eu fixar, porque isso significa exatamente a divergência da integral, né? Então vamos calcular a integral e verificar a sua convergência ou divergência, né? Vamos estudar se converge ou diverge. Então essa integral é exatamente o limite quando t vai para infinito, a integral de 1 a t de 1 sobre raiz de x dx. Vou usar a regra da potência da mesma forma. Isso aqui vai dar o limite quando t vai para infinito de x elevado, aqui seria menos o meio, né? Então, menos o meio mais 1, quocientado por menos o meio mais 1, de 1 a t. Então, isso vai ser o limite de t elevado ao meio sobre o meio menos 1 elevado ao meio sobre o meio quando t vai para infinito. E isso vai para infinito. O que mostra que a série diverge, né? Então, porque como vimos, como a série é maior do que o gráfico da curva, né? Então temos que a série é divergente, tá? Então, vou parar com esse exemplo. Temos duas versões do uso do teste da integral. Então, vou voltar com um tipo específico de série, tá? Para concluirmos a exposição do teste da integral.